Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje quero trazer dois assuntos rapidinhos para vocês. O primeiro é acerca da carta produzida pela Faculdade de Direito da USP em defesa ao Estado Democrático, tá? Vamos comentar alguma coisa acerca disso, separei alguns trechinhos da carta e vou deixar aqui os links à disposição de vocês. O segundo é falar sobre a Câmara Municipal de Avaré, que decidiu, né, fazer a versão impressa do semanário próprio. Foi uma matéria que eu li aqui e eu vou comentar rapidinho para vocês. Essas são as pautas de hoje. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva, mas vamos juntos debater as nossas ideias e transformar essa sociedade numa sociedade melhor, beleza, gente? Vamos lá. Quero começar rapidinho pelo segundo item, né? O segundo item que eu comentei aqui da pauta, que é essa matéria que eu li hoje no jornal A Voz do Vale. Ele fala o seguinte: mesmo com serviço gratuito, Câmara de Avaré pretende gastar cerca de 50 mil reais com um semanário próprio. Algumas coisas que eu vejo. Primeira delas é o seguinte: nunca o semanário da Câmara Municipal, pelo que eu me recordo, foi próprio. Sempre foi publicado junto com o semanário do Poder Executivo. Essa é a primeira situação. A segunda situação é de que, no meu entendimento, parece que há um movimento da Câmara Municipal de Avaré em contramão que nós vivemos hoje numa sociedade moderna, numa sociedade contemporânea. Há um tempo de migração para o mundo virtual, né? Nós temos aplicativos, nós temos bancos digitais, plataformas de streams, uma facilidade como redes sociais que distribui aí a comunicação, que veicula a comunicação, né? E eu vejo realmente com muita preocupação publicada por um site, né? Que é o jornal A Voz do Vale, que antes era impresso. Ele era somente impresso e ele migrou para o digital, como alguns outros blogs, como o Infoco, outros jornais locais aqui que nós temos no município, né? Fora aqueles que já nasceram digital, que é o jornal Abigorna, e tantos outros, né? O jornal Victoriano, o jornal A Estância, todos os outros que nasceram já digital, tá? E vai no sentido contrário, porque eu dei dando uma olhada, por exemplo, a Folha de São Paulo, isso aqui é uma notícia do Poder 360, fala o seguinte, que a Folha, que já chegou a registrar 1 milhão de exemplares, hoje imprime 55 mil unidades, né? O próprio presidente da Folha falou o seguinte: o jornal do futuro é digital, diz Luiz Frias, presidente do Grupo Folha. Dados do Instituto Verificador de Comunicação traz aí a diminuição, né, no veículo impresso e uma acessão aí, né, uma subida, uma escalada aí de veículos digitais até ali alinhado com pautas, né, ambientais, de emitir menos aí, né, porque papel feito da onde? Né, da árvore, celulose, então até para poder preservar o meio, houve essa migração e essa facilidade. E alguns órgãos governamentais aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o governo instituiu muito bem a chamada plataforma São Paulo Sem Papel, né? Então, realmente, vamos ver o que vai acontecer lá para frente, né? Eu tenho até o Jornal do Brasil, é outra matéria que eu vi aqui. O Jornal do Brasil, por exemplo, ele tentou, em 2010, ele deixou de ser impresso, passou a ser digital, né? Voltou em 2018, né, a ser vinculado aí de forma impressa, mas durou um ano também, já voltou ao que era antes aqui no formato digital. Beleza? Vou falar da pauta para vocês é acerca da carta que a Faculdade de Direito produziu, da USP, aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Então a primeira coisa que me chama a atenção aqui é o próprio título, né? O que é o Estado Estado Democrático de Direito? Como que é feita essa defesa? Né? O que eles estão defendendo? Qual que é a definição do Estado Democrático de Direito? Seja lá o que eles vão falar sobre isso. Mas aí você abrindo o conteúdo, você percebe-se que eles falam acerca do sistema eleitoral, né? Então vamos ver aqui o que faz a menção aqui, uma partinha que eu separei para vocês, deixei aqui o link, vocês acessem o link aí na descrição do vídeo, que vocês vão acessar essa carta na íntegra. Fala assim: nossas eleições com processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo, tá? Não vou entrar nesse detalhe, né? Porque senão a plataforma aqui acaba derrubando, mas tem umas coisas aí que a gente precisa analisar. Você pesquisando um pouco mais, você vai ver, por exemplo, como que se faz a apuração em outros lugares do mundo, né? Então eu vou citar um exemplo.
cara, cai lá o dinheiro na minha conta, né? O dinheiro cai na minha conta lá no meu banco. Então, eu tenho que aferir aquilo, o comprovante que está na minha folha de pagamento, com aquilo que caiu pelo extrato. Aonde? Através do extrato do banco da qual eu sou correntista. E lá, quando eu tiver os meus gastos, aconteceu, por exemplo, até na minha fatura de cartão de crédito. Eu tenho os meus gastos, mas está discriminado. Então, aonde que realmente eu gastei? Ah, gastei aqui? Então, eu estou sabendo. Então, a questão aqui, gente, eles têm que falar qual que é o ataque, né, que tem sido feito. Então, começa com o discurso do Estado Democrático de Direito, mas não se fala qual que é o ataque que está sendo feito. Aí quando você vem aqui, para o sistema eleitoral, tá, mas o que está sendo questionado no sistema eleitoral? A distribuição da urna, está sendo, né, qual que é o processo? Aí falei aqui, não deveria ter falado, mas já saiu, né? Qual que é o processo aí que está sendo verificado, né? Porque elas revelaram-se seguras e confiáveis, né? Puxa, então o PSDB em 2014, né, junto com a Polícia Federal, teve lá um encerramento falando dessa questão. Bom, enfim, né, não vou entrar muito nesse processo porque sei lá, né, como que pode soar as coisas aqui dentro dessa rede democrática da internet. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República, e isso eu concordo com eles. Olha, por exemplo, como o presidente da República, que é uma das instituições da democracia, está sendo atacado, né? Sem provas, né? Sem nenhuma materialidade, ele é atacado, ele é criminalizado, é colocado tanto nomes pejorativos para ele e ninguém prova nada, então ele está sendo atacado demais. E isso aqui eu concordo com a carta. Tem realmente risco às instituições da República, né? Que está passando realmente uma questão meio esquisita mesmo. Concordo aqui com essa parte da carta, né? E insinuações do desacato ao resultado das eleições. Bom, cara, é assim, o Estado Democrático me parece, né, de acordo com alguns estudiosos, né, vamos citar aqui alguns estudiosos de trazer a definição da democracia, é falar de que o poder ele emana do povo, que nós podemos fazer parte de cargos eletivos e que também nós podemos questionar algumas questões públicas, né? Isso dentro de um contexto do que se define o que é democracia, se você lê alguns autores por aí, né? Mas eles falam só nessa parte aqui. Vamos continuar aqui. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Quem são os adversários da democracia? Qual que é a parte da democracia que está sendo criticada, que está sendo atacada? Não se fala. Eles começam essa carta lá atrás querendo associar com outro período, que também eles não falam o que é. Aí eles vêm falar sobre a questão de ataque da democracia, sabemos deixar as divergências menores em prol de algo muito maior em defesa da ordem democrática. Meu Deus, qual que foi a ordem democrática que está sendo atacada? Mais uma vez, mais uma frase aqui de efeito. Por quê? Pelo que eu vi, não precisamos citar quais foram as ações, né, do governo federal, de quem quer que seja, de como que está sendo, quem está atacando isso aí, que inibiram, de certa forma, né, alguns entes da democracia, da dita democracia. Por exemplo, a imprensa ou a manifestação do pensamento livre faz parte da democracia? Quem que está coibindo isso? É o presidente da República que está tolhendo isso? A imprensa está sendo calada? Não me parece, não me parece. Pelo contrário, inclusive o pessoal da USP, né, não é verdade, gente? O pessoal da USP está aqui, ó, queria trazer essa matéria para vocês, está aqui no CNN. Alunos da rede pública são maioria entre os calouros da USP. Olha aí, foi inibido isso aqui? É uma matéria de 2021. Né? Vamos ver o gráfico de como que foi aqui o perfil das escolas públicas. Está aqui, ó. Então, hoje, veja que há um salto muito grande de 2018 para 2021. Né? Foi o tempo aí que subiu bastante também essa transição de democratizar a USP, né? De colocar, de vir, a pauta que sempre foi conversado, de trazer esse pessoal que tem menos favorecido, uma base menos favorecida, e inclusão para transformar a sociedade. Isso me parece democrático. Né? Tá tendo ataque aqui, ó, dados de 2021, recorde histórico de alunos vindos
de escola pública frequentando a USP. Não me parece um ataque à democracia, né? Parece bem inclusivo isso aqui. Enfim, o assunto vai ficar muito longo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Né? Eu quero saber assim, na sua opinião, quais são, o que está sendo atacado? Né? Quais são os atos, né, que são terríveis, né, que está sendo né? E aquela palavrinha que eu não posso falar, para a plataforma não me derrubar aqui, né? Que a gente não pode ter algumas coisas da democracia, como diz alguns autores, né? Quer ver? Tem 8 exemplos aqui do Robert Dow, né? Que é o cientista político americano que foi eleito uma das personalidades da democracia. O que ele fala? Liberdade da associação e organização. Alguma associação aí, ela foi inibida, ela deixou de existir, foi proibida pelo governo federal. Segundo, liberdade de expressão. Alguma liberdade de expressão. Alguém foi calado aí? Alguém foi preso, calado? Né? O presidente da república, o governo federal fez algum ato nesse sentido? Terceiro, direito ao voto e ao plebiscito. Quarto, acesso a cargos públicos. Né? Os cargos públicos foram inibidos. 5, formação igualitária de líderes políticos. 6, liberdade de imprensa. A imprensa foi calada. 7, eleições livres. As eleições são livres. Porque eleição tem em tudo quanto é lugar. Tem aí eleição na Coreia, tem outros países aí. Na Venezuela tem eleição, né? E 8º são as instituições democráticas. As instituições não são democráticas. Quais são as instituições que não são democráticas? Tá? Então é isso. O assunto de hoje já ficou bem extenso. E comente, fale aí o que você acha. Quais são os ataques que estão aí comprometendo o Estado democrático de direito, na opinião de vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe. Forte abraço e até o próximo vídeo.